depois José morre, e depois todos os outros filhos de Jacó, os irmãos de José, também morrem. E o povo hebreu havia se tornado muito numeroso. Deus tinha cumprido ali, estava cumprindo ali, a promessa de fazê-los grande, uma família muito grande, uma família multiplicada na terra, e um nome engrandecido também. O que acontece é que, por conta disso, eles estão ali na terra do Egito. Depois que a descendência ali, os filhos, os irmãos de José, e Jacó e José morreram, os faraós foi trocando de faraó. O posto mais alto de governo no Egito foi trocando de personagens. E acontece que os faraós já não lembravam e nem sabiam mais quem era José e quem era sua família. E agora existe um contexto aqui em que tem um povo numeroso que se chama hebreu, residindo, multiplicando e se apropriando de uma terra lá no Egito. E isso começa a incomodar os egípcios, Faraó e os egípcios. Por conta disso, Faraó, então, escraviza esse povo. É nesse momento que o povo de Israel se tornou escravo no Egito. E agora passa um tempo aí de 400 anos de escravidão. Por 400 anos de muita escravidão. Pois bem, a aflição era tanta que o clamor do povo chegou até Deus. E Deus se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó também. E Deus agora escolhe novamente um representante para guiar o seu povo nesse êxodo, nessa saída. Então, êxodo, saída do Egito, certo? Esse é o contexto e por isso o nome de êxodo, saída desse povo do Egito. Deus escolhe um representante que se chama Moisés. Houve muita perseguição quando Moisés está para nascer. Há um decreto de Faraó para matar todo menino hebreu de 2 anos para baixo. Porque o povo estava se tornando muito numeroso. Então, Faraó deseja matar o menino, os hebreus. Pois bem, isso é um símbolo daquilo que aconteceu, o mesmo contexto que aconteceu quando Jesus foi enviado há 2000 anos atrás, em que Herodes, quando fica sabendo que tem um rei que está para nascer, ele emite um decreto também, e meninos de 2 anos para baixo devem ser mortos, dos hebreus. Mesmo contexto. A gente vai ver vários cenários aqui de Deus enviando um representante para redimir, para salvar, para conduzir o seu povo do Egito para Canaã, do mundo para a terra prometida. Pois bem, Deus então levanta aí Moisés, escolhe Moisés. Moisés é colocado inicialmente, né, a mãe de Moisés, Joquebede, coloca ele num cesto, larga no Nilo. Esse cesto é conduzido até o lugar onde a filha do faraó estava tomando banho. Aí ela pega esse cesto, pega esse menino. Aí tem uma menina à margem do rio, que é a irmã de Moisés. E aí a menina fala, olha, não quer que eu possa chamar uma hebreia para cuidar do menino que esteja amamentando. Ela disse, muito bem, pode chamá-la que eu vou pagar. Eu vou pagar um salário para ela cuidar do menino. Pois bem, o plano perfeito de Deus aqui cuidando dos seus. Acontece então que quando Moisés cresce, ele é devolvido para a filha de Faraó. E ele é criado, então, vive até os 40 anos aí, no palácio de Faraó. Então Moisés, a história dele, ele é criado inicialmente em casa. Quando ele cresce, ele vai para o palácio, pois ele foi adotado pela filha de Faraó. Então Moisés foi instruído. Interessante isso. Moisés foi instruído no Egito. Mas Deus tinha um plano. O lugar em que Moisés estava, embora estivesse sendo instruído, não era o lugar do cumprimento do propósito. Deus estava preparando ele para enviá-lo na condução e na libertação do seu povo. Isso diz respeito à nossa vida, um tanto de coisa que a gente faz, que a gente não pode achar que aquilo que a gente faz necessariamente é o nosso propósito.
Deus nos coloca e nos desenvolve, treina, em às vezes lugares que não é. Deus nos coloca lá para nos capacitarmos para o cumprimento do propósito. Muito interessante, porque às vezes a gente pode achar que o meio é o fim. O que a gente faz necessariamente é aquilo que é o propósito da nossa vida. Mas todo o propósito de Deus é nós edificarmos a sua casa. É nós sermos uma família em torno de Cristo, em relações que expressem a sua vontade e que governa a terra e manifesta na terra como é no céu. Esse é o plano de Deus. Então, a gente pode ter vários ofícios, várias graduações, emprego, mas a gente precisa entender que isso não é o fim. Se a gente der a vida por essas coisas, a gente perdeu o propósito. É interessante porque o pior fracasso do mundo é ter sucesso naquilo que não é a vontade de Deus. Às vezes a gente tem sucesso no lugar que é somente de treinamento, de desenvolvimento, mas o lugar do propósito não é aquele. E normalmente, qual é o melhor lugar? Deserto, guiando um povo hebreu sendo perseguido, ou no palácio sendo filho da filha de Faraó? Parece uma sarça, um arbusto, uma árvorezinha. O que é interessante é que a sarça não se consumia, o arbusto não se consumia. Isso aponta para a obra de Deus. Ele vai nos usar, mas nós não seremos consumidos. Você na obra de Deus. Você, por isso que Paulo fala, embora exteriormente desgastado, interiormente renovado. O que é isso? A sarça não se consome. Quando nós estamos debaixo da graça de Deus, sabendo que é Deus que nos chamou, não é na força a gente é consumido, na força a gente cansa, na força a gente quer desistir, porque é na força. Mas a graça de Deus, quando nós estamos sendo usados por Deus, olha só, a sarça não se consome, o fogo está ali, e isso que chama a atenção de Moisés. Como que tem um arbusto pegando fogo? Fechou o áudio, pastor. Nós em Deus não iremos cansar. Isso que Paulo deixa bem, enfatiza, bem enfático, né, em falar. E por isso que Paulo, ele fala também, né, eu me alegro nas minhas fraquezas. Essa é a obra da cruz. Você precisa entender que você está debaixo da graça e do favor de Deus. A minha vida, se a nossa vida for debaixo de um cansaço, é porque não estamos debaixo da graça de Deus. O que Deus faz é no descanso. E aí a gente precisa entender que o descanso não é a ausência do trabalho. O descanso é uma posição espiritual em que você sabe que não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Por isso que você não fica cansado achando que o resultado daquilo que você faz depende de você. Você faz como dependesse, mas crendo, sabendo, tendo convicção que tudo tem a ver com o favor de Deus na sua vida. Você trabalha muito, mas entende que o que vai enriquecer você não é o que você faz. É o favor de Deus sobre a sua vida. Você deve trabalhar. Faça tudo como se dependesse de você, crendo que o favor é muito maior do que isso. Aquilo que Deus vai colocar nas nossas mãos, aquilo que Deus vai fazer na sua vida, é muito maior do que você conseguiria fazer na sua força. Isso é graça de Deus. Ninguém consegue edificar um casamento semelhante àquele que recebe pela graça de Deus. Ninguém consegue edificar uma família como aquela que é dada por Deus pela sua graça. A graça é muito maior. A graça de Deus é muito maior. Por isso, viva no descanso. Mais uma vez, viva no descanso. É uma posição espiritual. Amém? E é isso que chama a atenção de Moisés. E aí Moisés vê, Deus tem essa experiência, chama a atenção, uma sarça, um fogo na sarça que não está consumindo essa sarça, não está consumindo essa árvore. Pois bem, Deus fala então disso: olha, Moisés, eu te escolhi, e agora eu quero que tu fale ao meu povo. Só que é interessante porque Deus escolhe Moisés e ele começa a olhar para ele. Ele diz: olha, mas eu não sou, eu sou alguém de
língua pesada. Eu não sei falar. Eu não sei me comunicar. O Senhor poderia escolher alguém bem mais capacitado para isso. E aqui um aspecto que Deus, ele capacita quem ele escolhe. É por meio da sua graça, meio do seu favor. Não tem a ver com a nossa capacidade humana. Por isso que eu e você somos os mais qualificados, pelos critérios divinos, a fazer a obra dele. Porque pela nossa capacidade a gente diz, não sou eu que você escolhido. E é isso que Deus faz. Por quê? Porque ele confunde a sabedoria e a capacidade do mundo. Deus é perito nisso. Por quê? Porque aí quando vê Deus usando a nós, vê que não tem a ver conosco. Vê que é puramente, alguém olha para isso, vê, é glória de Deus, é graça de Deus, é favor de Deus. Amém? Portanto, eu e você somos chamados a edificar a casa de Deus, cuidar de um povo. Só que não tem a ver conosco. Então, cada vez que nós fazemos a leitura de que nós somos incapazes, de que nós temos a língua pesada, que nós não somos habilidosos, esses são os critérios. Esses são os critérios exclusivos de Deus. É justamente a incapacidade humana. Incapacidade humana. Ah, pastor, então quer dizer que, por exemplo, eu não preciso estudar, eu não preciso. Não, deixa eu falar uma coisa. Deus não precisa de qualificação humana, verdade. Mas Deus também não pode fazer nada com a nossa ignorância. Então a gente deve estudar. Você deve estudar, você deve trabalhar, você deve ser o melhor no trabalho. Você deve ser nós devemos ser um exemplo em tudo aquilo que a gente faz. Um exemplo de excelência, de dedicação, né? Tem pessoas que, às vezes, eles acham que é bonito dizer que vão comprometer alguma coisa lá no emprego, lá entre os ímpios, eles vão comprometer porque eles são cristãos. É bem verdade que tem coisas que a cruz vai tocar, e aí precisa ter posicionamento, né? No entanto, precisa ser o melhor. Tem algumas coisas que você vai pontuar, às vezes você vai alinhar, vai ajustar, por conta das suas responsabilidades também na vida com Deus, mas o contraponto disso é que tem que ser o melhor funcionário, tem que ser a pessoa dedicada, precisa ser uma pessoa que represente que o patrão, que o sócio fale, olha, não tenho pessoa igual com esse caráter, com essa dedicação, com essa entrega, com essa responsabilidade. Ok? Então Moisés, ele é treinado, desenvolvido no Egito. Isso é uma figura interessante, porque Jesus, o ministério, ele debate, ele desenvolve na sinagoga desde os 12 anos de idade. Estava na sinagoga falando com os mestres. Durante quanto tempo? 18 anos. Aos 30 anos, Jesus começa o seu ministério. E muitas vezes a gente invalida, né, as coisas naturais. A gente precisa entender que Deus tem tempos e Deus nos desenvolve. Então tem coisas, às vezes, que a gente tem no coração que quer fazer, mas a gente parece que está fazendo uma coisa totalmente contrária daquilo. Acalma, Moisés. Você está fazendo uma coisa que parece que não é obra de Deus. Está fazendo uma coisa que parece que não faz sentido nenhum com aquilo que Deus falou. Acalma, Moisés. Deixa Deus desenvolver você. Deixa Deus desenvolver liderança em você. Deixa Deus desenvolver responsabilidade. Deixa Deus forjar o caráter. Ter experiência de convicção, saber ouvir Deus, saber discernir Deus, saber perceber Deus numa sarça, crer no milagre de Deus. Moisés começa com coisa agora sobrenatural. É uma sarça que não se consome. Por quê? Porque a partir de agora o que ele vai experimentar é tudo sobrenatural. O nascimento dele é sobrenatural. Melhor, né? A forma que ele foi salvo das águas já é sobrenatural. O encontro dele da filha fala, ó, é sobrenatural. E agora ele começa a ter experiências sobrenaturais. E Deus está desenvolvendo ele, treinando ele. Treina numa capacitação que muitas vezes não faz sentido. Vou falar uma coisa para você. Deus falou que vai fazer você, que vai usar a sua vida, que você vai ser um profeta ou será um profético, sabe? Tanta coisa, seu coração em Deus, o ministério a qual o Senhor falou que dará a você, e parece que você está fazendo coisas muitas vezes sem sentido. Acalma. Deus está forjando você, Deus está desenvolvendo você.
contexto que muitas vezes você diz, como que eu vou usar isso aqui? É igual escola, né? Às vezes, quantos de nós, o que eu vou usar? Para que eu vou usar isso aqui? Para que eu quero saber isso aqui? É que a gente não percebe que tem coisa que a gente só entende depois que a gente aprendeu aquilo lá. A gente nem lembra direito daquilo. Mas porque a gente foi forjado, desenvolveu, compreendeu, e nem lembra. Mas você consegue compreender outras coisas só porque você teve aquele processo lá. E para nós, muitas vezes, não faz sentido. Então, Moisés, ele é desenvolvido no palácio de Faraó, como filho da filha de Faraó. Só que chega o tempo que agora Deus diz, não faz mais sentido aí. Agora começa. Foi para esse tempo. Foi para esse povo que eu te separei. Aí Deus pega Moisés agora e diz, Moisés, eu estou te levando para conduzir um povo à liberdade. Assim como eu e você, o Senhor nos conduziu. A um povo que está segregado, escravizado no Egito. Aonde que é o Egito hoje? O mundo. O mundo é o Egito. Então tem um monte de gente no mundo. Tem um monte de gente escravizada. E daí Deus escolheu quem? Você, Moisés. Você que não sabe falar. Mas você que faz coisa que parece que não é obra de Deus, que é outra pegada. Não faz sentido. Deus não chamou você para isso. Você é filho, seu negócio é faraônico. O seu negócio é Egito. O seu negócio é palácios e riquezas do faraó. Não, Moisés. Não, a tua origem é outra. E o teu destino também é outro. Tu só está aí para ser desenvolvido. Mas é para esse tempo que eu te chamei. É para esse povo que a sua vida será ofertada. Amém. Você consegue compreender isso no Espírito? Amém. Conhecer a vontade de Deus. Discirna isso. Temos um povo, nós somos dados a um povo e viemos de um povo também. Temos um destino e uma origem, que não é no Egito. Quem tem ouvidos, ouça. Você não é do Egito. Seu negócio não é o mundo. Tem gente que dá a vida pelo Egito, que dá a vida pelo faraó. Não é nosso negócio, não é o mundo. Pastor, então não vou mais trabalhar, só quero Deus abraçar a Bíblia. Não, vai lá, Moisés, vai trabalhar no Egito, vai desenvolver no Egito, vai aprender, vai estudar. Os jovens aqui têm que estudar, tem que ser o melhor. Jesus, interessante, né? Porque Jesus passa 30 anos na casa de José e Maria. Aprendendo o quê? A ser filho. E prioritariamente Jesus ficou aprendendo é o quê? Ser filho. Porque depois a primeira coisa que ele ouve do pai é o quê? Esse é o meu filho. Entendeu? Jesus teve que se submeter a coisa que naturalmente, o que eu quero ser carpinteiro? Meu pai é carpinteiro. Jesus se torna então um aprendiz de carpintaria. Não era marceneiro, era carpinteiro. Mas por que era carpinteiro? Marcenaria é tudo que é finalização, né? Tudo que é mais delicado, é móvel, né? É tudo que é finalização. Isso é marcenaria. Mas Jesus foi treinado na carpintaria. Por quê? Porque Deus levantou ele para estabelecer fundamentos. É pegar obra bruta, é lapidar gente. Não é só pro final. É pegar gente bruta. Lapidá-los. É fundamento. Para moldar. Para dar forma. É isso. Então tem coisa que tá fazendo, a gente tá lá, não, eu quero discutir na sinagoga. Ele diz, vai rachar uma lenha. É doido isso, né? Não, mas Deus me chamou, eu quero pregar. Vai rachar uma lenha. Ah, mas Deus me chamou, tem uma obra maravilhosa na minha vida, que tem um povo, aleluia. Vai rachar uma lenha, vai cortar uma grama, vai lavar a louça. E fala a Deus. Tá vendo? Por quê? Porque o Senhor vai usar de contextos naturais para nos tratar e nos desenvolver em percepções espirituais. É isso que Deus faz com Moisés. Ok, ele agora vê, tem a visão de uma sarça que não se consome, um fogo de uma sarça que não se consome, e está apontando para o projeto, para a obra de Deus na vida dele.
assim será também na nossa vida. Amém? Então não fuja do lugar que Deus colocou você. Deus falou agora quarta-feira. Aleluia. Não fuja desse lugar que parece um caminho de contradição diante daquilo que Deus falou. Pois bem, Deus estabelece agora Moisés, e aí com ele estabelece também Arão, né, irmão de Moisés, que agora vão diante de Faraó representar Deus. Eles vão então, agora no capítulo 6, chegar diante de Faraó para libertar, pedir a liberdade desse povo. Mas Deus já avisou que endureceria o coração de Faraó, Deus querendo aí mostrar a sua glória, a sua força e subjugar Faraó e devolver, restituir tudo que havia sido roubado do povo hebreu durante 400 anos. 400 anos foram roubados, trabalhando como escravo. Suas posses não tinham mais posse, suas terras não tinham terra, foram roubados. Mas chega o tempo que Deus estabelece para restituir. Deus com o povo agora determinou, chegou o tempo da restituição. Pois bem, capítulo 6 diz assim, ou melhor, Êxodo 5 diz assim: depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. O rei do Egito, porém, respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper as suas tarefas? Voltem ao trabalho. Disse também: esta gente na terra já é tão numerosa, e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles que tratem de ir e ajuntar a palha. Exijam deles a mesma quantidade de tijolos que já faziam antes. Não reduzam a cota. São preguiçosos. Por isso, estão clamando: deixa-nos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram as suas tarefas e não deem atenção às mentiras. Então, os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: assim diz o faraó: já não darei palha a vocês. Saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolho em lugar de palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: completem a mesma tarefa diária que foi exigida de vocês quando tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados: por que não completaram ontem e hoje a mesma cota designada de tijolos nos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó: por que tratas os teus servos dessa maneira? Nós, os teus servos, não recebemos palha, contudo nos dizem: façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. O faraó respondeu: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral dos tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes foi dito que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida diariamente. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus oficiais sobre nós. Eles puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que nos enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar no teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Pela minha mão poderosa, ele os deixará ir. Pela minha mão poderosa, ele os expulsará do país dele.
Deus disse ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Também estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde vivem como estrangeiros. Além disso, ouvi o gemido dos israelitas a quem os egípcios mantêm escravos e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com o braço estendido e com poderosos atos de juízo. Farei de vocês o meu povo e serei o Deus de vocês. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os liberta do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra que, com a mão levantada, jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então, o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país dele. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. No entanto, o Senhor transmitiu uma ordem a Moisés e a Arão com respeito aos israelitas e ao faraó, ou seja, a de tirar os israelitas do Egito. Estes foram os líderes das famílias patriarcais. Os filhos de Ruben, primogênito de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os clãs de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, conforme as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libde e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Estes foram os clãs de Levi, conforme as suas gerações. Anrão casou-se com a sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Citri. Arã casou-se com Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Estes foram os clãs dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, casou-se com uma das filhas de Futiel, a qual lhe deu um filho, Finéias. Estes foram os líderes das famílias dos levitas, conforme os seus clãs. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tire os israelitas do Egito, organizados conforme suas tropas. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirar os israelitas do Egito. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser a você. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: como o faraó me dará ouvidos se não tenho facilidade para falar? O Senhor disse a Moisés: preste atenção, dou a você a minha autoridade diante do faraó. E Arão, o seu irmão, será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar. E Arão, o seu irmão, dirá ao faraó que deixe sair os israelitas do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, embora multiplique os meus sinais e prodígios no Egito. Ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com os poderosos atos de juízo tirarei do Egito as minhas tropas, o meu povo, os israelitas. Assim os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes tinha ordenado. Quando falaram com o faraó, Moisés tinha 80 anos de idade, e Arão, 83. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando o faraó pedir que façam algum prodígio, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó. Ela se transformará em serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus oficiais, e ela se transformou em serpente.
O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito. Fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou no chão a sua vara, e elas se transformaram em serpentes. A vara de Arão, porém, engoliu a vara deles. Você está entendendo? Aqui existe um primeiro milagre, né, como testemunho, como respaldo, Deus respaldando a autoridade de Moisés. Moisés joga o cajado no chão, a vara de Moisés. E essa vara, esse cajado se transforma em serpente. Aí Faraó chama os magos também, os sábios, os adivinhos, e eles efetuam a mesma coisa. Então existem coisas, às vezes a gente eu vejo que muito da religiosidade está em torno do milagre e sinal e de poder. Por isso que muitas pessoas em outros contextos religiosos encontram milagres e são atraídos por isso. Porque não tem o discernimento. E é atraído por milagre. Então milagre o diabo também faz. Só que não é um milagre jogar um pedaço de pau no chão e virar serpente. É milagre. É um sinal. Muita gente, eles guiam a sua vida e creem só em sinal e milagre de manifestação de poder. Por isso que um faz uma mandinga e a pessoa acredita naquilo. Porque não discerne o espírito daquilo. Este aqui fala isso, o outro também fala. Pois é. Só que tem uma diferença. Os sábios de Faraó, os magos, fizeram a mesma coisa, mas tinha uma diferença. A serpente de Moisés engoliu todas as outras. Às vezes você vai ouvir um tanto de coisa em outros contextos, a palavra, ou lá você vai ver manifestação de poder em várias religiões, mas só tem uma, e é a voz que cala. É a serpente que engole todas as outras. Isso diz respeito à autoridade. A autoridade da palavra de Deus, ela é soberana a qualquer manifestação milagrosa na terra. Porque até o diabo pode fazer coisa milagrosa. E às vezes a gente acha que a coisa mais poderosa que tem é fazer milagre. Interessante que quando Pedro responde Jesus, eu acho que era impressionante as coisas que Jesus fazia. Os milagres que Jesus fazia. Eles não tinham experiência de ter andado sobre as águas. Não tinham experiência de ver talvez cegos começar a enxergar, paralítico andar, como eles estavam vendo a partir das manifestações de Jesus fazendo. Só que quando Jesus fala com Pedro, e Pedro diz que muita gente está achando muito dura a pregação dele e estava saindo dessa comunidade, desse grupo que seguia Jesus, e eles estavam indo embora por conta de uma pregação dura, firme. Jesus responde para Pedro: Pedro, tu tem liberdade, vocês podem ir junto com eles, sair da igreja também, sair aqui desse nosso contexto, vocês podem ir. E aí Pedro, se a coisa mais poderosa que Jesus estivesse fazendo, eram os milagres, certamente seria isso que deveria ser o motivo para eles ficar, né? Assim como muitas vezes a gente acha que é a bênção de Deus, porque a gente está sendo abençoado. Não, você pode ser abençoado, você pode ser abençoado em outros lugares, você pode ver manifestação de poder em tantos lugares. Mas o que Pedro fala para Jesus, eu imagino, olha, vocês podem ir, vocês podem sair também. Se a coisa mais impactante para Pedro fosse milagre, ele ia dizer: mas aonde que nós veremos tantos milagres como que tu faz? Onde que nós veremos cegos enxergarem? Nós gostamos, mas não foi isso que Pedro fala. O que ele diz? Para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Só tu tens a voz que cala. Só tu é a resposta em dia que ninguém tem resposta. Tu és a palavra que enche de vida quando a gente está morto. Tu é a palavra que dá força em meio à fraqueza. Tu é a palavra de sustento
em meio à escassez e à fome. A coisa mais preciosa que nós podemos carregar é a palavra. Manifestação de poder. Você não deve ser guiado por manifestação de poder. Até mago do Egito faz isso. Quer ver coisa poderosa? Você pode ir aí em outras religiões aí, que você vai encontrar manifestação de poder. E talvez você vá ter uma experiência lá que talvez você não teve andando com Deus. Você vai ver coisa lá que você nunca viu na sua vida. Pois é, os magos do Egito também fazem isso. Você só tem um lugar que tem palavra de vida eterna. Você não é guiado por manifestação de poder. Você é guiado por palavra de vida eterna. Nós, o que nos define, o povo, nós somos um povo da palavra, discernimento da palavra, revelação da palavra. Alguns irmãos já tiveram aqui, dentre nós, aqui, experiências em outras religiões e viram muita manifestação de poder. Por quê? Porque estava diante dos magos de Faraó. Só que tem gente que gosta de uma profetada. Tem gente que gosta de um mago. Tem gente que gosta. Eles são atraídos por isso, já viu? Eles gostam de ver anjo. Eles gostam de uma profetada, um sinal, um milagre. Aleluia, tudo isso faz parte. Mas tudo isso é para atrair. É Deus na sua bondade nos atraindo, nos dando alguns benefícios. Que talvez se não fosse isso, não teria outra coisa que nos iria chamar a atenção, de tão imaturo que a gente era. Criança imatura, que é o quê? Ama o pai e a mãe. Ai, pelo que vocês são, pela toda a consideração que eu tenho. É nada. É porque dá o carrinho, o brinquedo. Se o outro oferece uma bala do lado, já corre pro outro, já abandonou a relação. Por quê? Porque é tão imaturo que não é capaz de discernir aquele que deu a vida por eles. Então, no começo, nós somos atraídos, talvez, por milagres. Mas isso não pode ser a vida inteira. Enquanto a gente é imaturo, é bala que chama atenção. Mas quando a gente amadurece, não é comida que nos atrai. É relação. Nós não vamos pedir pão, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso que é maturidade. É gente que é apaixonada pela palavra, mas vocês estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Sim? Amém. Nós somos essa palavra que nos afeta, que nos transforma e nos faz como Cristo. Ok? Então esse momento aqui, Moisés joga a sua vara, vira serpente, ok, Moisés também faz. Então a gente precisa amadurecer, irmãos. Senão a gente é guiado por todo vento de manifestação de poder. Vamos para a igreja mais poderosa, vamos para o outro lugar mais poderoso. Agora tem uma religião mais forte, agora tem uma reza mais poderosa. Meu Deus do céu, atraídos. Isso aí tem um monte de gente religioso. Fã. Eles fazem fã-clube. Jesus não tinha fã-clube, Jesus tinha discípulo. O fã-clube, na verdade, durou pouco tempo, durou 3 anos. Se manifestou e o fã-clube dele, tu é o top, tu é o cara. Nós gostamos. Ok. 3 anos depois, o que acontece? Crucifica. Ok? Você não é um fã. Fã está atrás de manifestação de poder. Mas discípulo está sendo guiado por palavra de vida eterna. Você não é fã, você é um discípulo. E de fazer fãs atrás de sinais milagrosos. Pastor, mas Jesus disse que os sinais seguirão os que creem. É verdade, vai ter sinal para atrair. Vai ter. É também um testemunho? Claro que é. É uma manifestação de poder? Claro que é. Mas não é o fim. É o meio de nos atrair. Para mostrar que mais do que o poder, é a relação que oferece. Jesus se manifesta em poder para nos chamar para uma relação. E a relação é o quê? Se estabelece através do quê? Mímica? Não. De palavra. O que nos transforma é o quê? Palavra. O que nos machuca muitas vezes na nossa infância, na nossa vida? É o quê? Palavra. Só que o que nos redime também? Palavra de vida eterna. Amém? Então não seja guiado por manifestação de poder, embora isso será bem-vindo na nossa vida, na sua vida.
É bem-vindo quando vem manifestação de poder, milagre, sinal, precisamos disso. Aleluia. Mas, sobretudo, seja guiado por palavra de vida eterna. Pois bem, a serpente de Moisés, ela engole a serpente dos sábios e magos de Faraó. Contudo, o coração de Faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Versículo 14. Bom, agora Deus envia a primeira praga. Deus já havia avisado Moisés que faria isso, certo? Não é novidade, não é um espanto aqui. Deus disse a Moisés: o coração do Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao Faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o à margem do Nilo para encontrá-lo e também leve na mão a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou me dizer: deixe o meu povo ir e prestar-me culto no deserto. Até agora, porém, você não me deu ouvidos. Assim diz o Senhor: nisso você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não poderão beber as suas águas. Bom, a gente vai ler depois Apocalipse, tá? Lá em junho, maio, final de maio, por aí, a gente vai estar lendo Apocalipse. Você vai ver que o juízo que virá sobre a terra é exatamente isso que acontece aqui. As águas se transformarão em sangue. Não será mais água potável, será novamente o juízo que Deus fez no Egito, vai fazer aqui no mundo. Agora, a primeira praga, águas se tornando em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não poderão beber das suas águas. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Pastor, olha só. Deus dá uma autoridade para Moisés e Arão. E agora diz para eles estender a vara. A vara não é o símbolo, essa madeira, não é o símbolo da cruz? É. Mas a cruz trazendo problema. É isso mesmo. A cruz, ela é salvação para aqueles que são humildes e reconhecem que precisam de um Salvador. Mas ela é problema. Ela é conflito. Ela é juízo para aqueles que se perdem. É a madeira, é o madeiro. O madeiro vai trazer o mesmo madeiro que ele vai tocar para o ímpio, é uma manifestação de juízo. Mas para aquele que para o duro de coração, é uma manifestação de juízo. Pois é, mas Deus não é bom? É bom. Mas ele dá graça ao humilde. E ele resiste ao soberbo. Então o madeiro, por isso tem tanta gente que eles são inimigos da cruz. Porque eles são tão orgulhosos que não são capazes de reconhecer que precisam dela. Por isso é juízo para eles. Mas é salvação para aqueles que estão perdidos e reconhecem que precisam de um Salvador. Pois bem, Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. 20. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e seus oficiais. E toda a água do Nilo transformou-se em sangue. Os peixes morreram, o Nilo cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Você consegue prestar atenção? Você consegue imaginar isso? Às vezes tem uma carne que apodrece talvez na geladeira, ou você esqueceu uma comida dentro de um pote, e aí você abre aquele pote, é insuportável. Um potinho de comida dentro de casa, sim ou não? Pois é. Imagina a água em sangue. Se abre a torneira, sangue. Você vai dar descarga no vaso, sangue. Dentro de casa. Você imagina isso? A rua, passa na rua, os bueiros, sangue. Tem o córrego aqui, ó, os córregos aí. Os valos, sangue. Imagina o cheiro na cidade. É assim que se transformou o Egito. Era Deus emitindo agora juízo pela dureza do coração de Faraó. Os peixes morreram e o Nilo cheirava tão mal que os egípcios não conseguiram beber das suas águas. 22. Os magos do Egito, porém, fizeram a mesma coisa por meio das ciências ocultas. O coração do Faraó se endureceu,
e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão como o Senhor tinha dito. O faraó deu-lhes as costas e voltou ao palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois não podiam beber a água do rio. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. O Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe meu povo ir para prestar-me culto. Se você se recusar a deixá-lo ir, ferirei todo o seu território com uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão no seu palácio, no seu quarto e até na sua cama. Entrarão também nas casas dos seus oficiais e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, nos seus oficiais e no seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles as rãs sobre a terra do Egito. Assim, Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Os magos, porém, fizeram a mesma coisa. Os magos, porém, fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir para oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó: tua é a honra em dizer-me quando devorar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que tu e as tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no Nilo. Amanhã, o faraó disse. Interessante. Vamos lá. Água transformou em sangue. Agora tem uma praga de sapo. Pessoal que gosta aí de sapo, que adora ver um sapo dentro de casa, no pátio. Você imagina uma mulher dentro de casa que tem medo de sapo, e aí o marido tem que tirar todo o sapo dentro de casa. Você imagina o inferno que se tornou isso? Não é brinquedo, não. É loucura. Isso estava amedrontando, incomodando, era o horror. A vida dos egípcios estava horrorosa. Assim como é a vida no Egito, a vida do ímpio é horrorosa. É cheio de sangue, fede a podre, tem sapo, incômodo todo dia. Só que a dureza do coração muitas vezes é tão grande, assim como a do faraó, que aí vem alguém e oferece libertação. Vamos no encontro. Jesus pode te libertar desse vício, dessa praga maldita aí, dessa rã que infestou a tua vida, que está apodrecendo a tua vida, que ninguém mais se aguenta dentro dessa casa, que não consegue ficar junto. Tem tanto desordem, tem tanta confusão aqui, tem tanto cheio de podre, tem tanto pecado aqui dentro, que ninguém mais se aguenta dentro dessa casa. Não consegue ficar aqui. Faz sentido? Aí alguém diz o seguinte: vamos ter um encontro com Deus, ele pode te libertar. Aí o que a pessoa disse? Olha a resposta de Faraó: vamos hoje? Não é meu tempo ainda. O tempo de Faraó é amanhã, mas na cruz Jesus, o ladrão da cruz, diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde: amanhã. A resposta de Faraó é amanhã, mas de Jesus, o tempo de Jesus é hoje. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Você está entendendo? Então tem gente que diz assim: não, no tempo de Deus, né? Ah, é? A pessoa diz assim: não, mas sabe como é que é? Eu vou devagarzinho no tempo de Deus. Bom, se é tempo de Deus, é hoje. O tempo de Faraó é amanhã, mas o tempo de Deus é hoje. Existem mudanças que Deus já sinalizou na sua vida. Você diz assim: não, Deus vai fazer esse ano, né? Então vamos devagarzinho. O devagarzinho amanhã é do Faraó, mas o tempo de Deus é hoje. Por isso você pode se apropriar. Não é amanhã que vai acontecer, não. É hoje. Eu declaro que é hoje. Começou uma transformação hoje na minha casa. A salvação entrou na minha casa hoje. Esse ano Deus disse que vai fazer coisa nova, que está saindo luz, revelação. É hoje. Nós vamos começar hoje. Eu vou começar a declarar hoje. Eu vou começar a me apropriar hoje. Faraó é procrastinador. Faraó é amanhã. Você imagina
Tem sapo dentro de casa, tem água que virou em sangue, tá horroroso, um fedor insuportável, ninguém consegue, uma opressão, incômodo. Você vai tomar banho e sai sangue do chuveiro. Aí alguém pergunta, vamos solucionar o problema? Claro. Quando tu quer? Só pode dizer, amanhã. Porque Faraó é procrastinador. Esse negócio de Deus vai fazer, Deus vai transformar, mas eu vou devagarzinho, né? Tem o tempo de Deus, né? O tempo de Deus é hoje. Então, quando você ouvir alguém falando, né? Não, vamos lá, no tempo de Deus, né? Devagarzinho. Devagarzinho é Faraó. O tempo de Deus é hoje. 10. Amanhã, o Faraó disse. Moisés respondeu, será como tu dizes, para que saibais que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti as tuas casas, teus oficiais, o teu povo, sobrarão apenas as que estão no Nilo. É interessante, né? Porque Deus endureceu o coração de Faraó, mas sempre deu oportunidade para ele se submeter, para ele se arrepender. Sempre. Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. O Senhor agiu conforme o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões e por isso a terra cheirou mal. Quando, porém, o faraó percebeu que houvera alívio, endureceu o coração e não deu ouvidos a Moisés e a Arão. Interessante, né? Jacó teve seu salário mudado 10 vezes. Moisés teve a promessa de que o povo seria libertado 10 vezes. Olha o tratamento. Tempo de tratamento de Deus. E na vida de Moisés também. Tratando a persistência, a perseverança. Porque Moisés podia dizer, não, então vou abandonar. Porque não acontece. Deus disse que ia libertar, não acontece. Deus chamou para libertar essa família aqui, mas não acontece. 10 vezes eu já preguei para esse pragueiro aqui. Essas pragas do Egito. Tá entendendo? Se eu vou abandonar isso aqui. Não, é o teste também de Moisés. É o teste. O tempo completo. De teste. De provação. De confiança em Deus. Confiança na sua palavra. E a gente acha que é romântico. A gente vê a história toda. A gente acha que é romântico isso aqui. Não, é um teste. Você acha que tinha uma palavra, assim como eu e você temos uma palavra. E às vezes é só isso que vai nos fazer a motivação para nós perseverarmos. Temos uma palavra. Mas aí, Deus disse que ia libertar, daí agora vai. Deus disse que ia trazer provisão sobre minha vida, agora vai. Aí você vai no emprego, agora um outro emprego, agora uma empresa, agora um negócio que você começou e aí não dá. Aí vai de novo, aí não dá. Parece que está mais difícil do que antes. Aí agora prometeu, agora vai dar certo, agora esse contrato vai fechar. Aí chegou ali toda a promessa, tudo, e não acontece. Uma venda vai acontecer e não acontece. Moisés, continua. Porque Deus disse que haverá provisão e riqueza quando sair do Egito. É um tempo de teste. É isso que acontece aqui. Deus então envia a terceira praga, os mosquitos. Eu acho que uma parte delas veio aqui pro Garde, que é impressionante. Impressionante. Mas nós seremos libertos, essas pragas vão morrer em nome de Jesus, aleluia. Nós seremos libertos do Egito. A praga dos mosquitos. Então o Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra. E o pó se transformará em mosquito por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó da terra, surgiram mosquitos e vieram sobre os homens e os animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em mosquito. É pouco? É pouco mosquito? Você está entendendo? Todo o pó da terra surgiram mosquitos que vieram sobre os homens e os animais. Quando, porém, os magos tentaram fazer surgir os mosquitos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. Então não é tudo. Já pode fazer muito, mas não faz tudo.
Tem muita coisa que Satanás consegue copiar, mas tem coisa que não. Quando, porém, os magos tentaram fazer surgir mosquitos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. Os mosquitos atacavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó se endureceu e ele não lhe deu ouvidos, conforme o Senhor tinha dito. Depois, outra versão vai dizer piolho, né? Aqui no lugar não tem piolho, não. Piolho, se imagina. Quarta praga, moscas. Depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó. Ainda bem, aleluia. Levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó, quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para prestar-me culto. Se você não deixar o meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus oficiais, o seu povo e as suas casas. Tanto as casas dos egípcios quanto a terra em que pisaram se encherão de moscas. Naquele dia, tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas haverá ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. Assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas dos seus oficiais, e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus aqui na terra. Isso não seria apropriado, respondeu Moisés. Olha só o que ele diz agora: ofereçam sacrifícios aqui na terra do Egito. Olha o que Moisés está dizendo. Qual era o pedido aqui de Moisés? Que deixasse o povo sair do Egito, certo? Para prestar culto a Deus, correto? Faraó tipifica quem? Satanás, diabo. E o Egito? O mundo. Tá bom. Então é Deus dizendo: eu vou te tirar do mundo, eu vou te levar numa terra, num contexto, vou te dar uma família para tu me adorar. Vocês vão viver em adoração, vão prestar-me culto, serão bênção. É isso que é o propósito de Deus. Mas Faraó resistiu, diz: não vou libertar o povo. Assim como Satanás resiste de nos liberar do mundo. As atrações do mundo, o Egito nos atrai, sim ou não? Atrai. Faraó. Só que em determinado momento, Faraó disse: ok, eu deixo vocês adorar a Deus, mas fique no mundo. Então faz o seguinte: eu deixo você, adore a Deus, mas não abandone o mundo. Vá no culto, mas não abandone seus viciozinhos. Vá no culto, seja de Jesus, batiza, mas não viva somente com o teu povo. Fica aqui no mundo, mantenha suas relações aqui, faça os seus comércios aqui, viva no mundo, mas preste culto ao teu Senhor. Eu os deixarei oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se... 26. Isso não seria apropriado, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são uma prática detestável para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que são detestáveis para eles, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como Ele nos ordena. O faraó disse: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito. Aí o que Satanás diz? Faz o seguinte: ok, até você aceitar que se torne crente, mas assim, não vai muito longe não. Para que servir tanto? Para que tanto culto? Para que tanta igreja? Para que tanto GC? Para que tanta comunhão? Vá, mas assim, não seja muito intenso. Não precisa muito. Eu acho que tu está indo muito na igreja. Eu acho que tu é muito de Deus. Eu acho que tá demais. Tá forçado demais. Não precisa ir muito longe. Não seja tão profundo em Deus. Fica, assim, até vai, mas assim, volta cedo. Até vai, mas não muito longe. Você percebe espiritualmente isso? Você consegue discernir espiritualmente isso? Satanás sempre vai tentar nos tragar e nos
nos dizer para não irmos ser muito profundo em Deus, não ser muito intenso, porque no mundo, aleluia, a intensidade do mundo é linda. Fazer 1.700 quilômetros para ver o time de futebol jogar bola e perder ainda de 3-0 é lindo. Tatuar o símbolo do clube do coração na pele, lindo. O fanatismo no mundo é aplaudido, mas a intensidade em Cristo é abominação para o mundo. Você já viu? Você ia passar madrugada, virando noite, trabalhando, loucurada, trabalhando para ter sucesso na vida. Uau, tu merece. Mas se for para servir, se for em torno de Cristo, passar uma vigília, madrugada adentro, uma vigília, adorando ao Senhor, em torno de irmãos, servindo pessoas, isso é loucura. Então vá, mas não seja muito intenso. É assim que são as ofertas do faraó. Jejuar? Não. Vá, mas não vai muito. Vá até o dia 2. Entendeu? O mundo abomina isso. É louco, é isso aí. É louco. É loucura. O que vocês fazem é loucura. Se fizer greve de fome por causa de política, pode, mas jejum não pode. Entendeu? Tem gente que faz greve de fome, mas se for jejum, não pode. Se for detectado uma doença, diagnosticado uma doença que tem que ficar 5 dias sem comer, todo mundo vai dizendo, é verdade, Deus do céu. Agora, se o filho ou alguém da família disser que vai fazer 3 dias de jejum só na água, eles enviam pizza. O faraó coloca picanha. É impressionante. Porque o mundo odeia tudo que é espiritual. O faraó está dizendo para o povo, agora, para Moisés, sirva a Deus, mas continua aqui. Sirva o teu Deus, vai no teu culto, faça o teu culto, mas continue nessas relações aqui. Continua perto da gente. Tá bom, então até vai, mas não vai muito longe, não seja muito profundo, não seja muito intenso em Deus. E tem gente que ouve a sentença do faraó, que faz sentido. Para que tanto? Olha que tu tá cansado, para que tão longe? Pode que tu pereça no deserto, tu vai comer o quê? Verdade, não tem o que comer, né? No deserto não tem cebola não. Lá para onde tu vai, no Egito tem, mas no deserto que tu vai não tem. Que segurança que tu vai ter? Faraó tem as suas ofertas, né? Moisés respondeu: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão a Faraó, os teus oficiais e o teu povo. Que o Faraó, porém, não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor, e o Senhor agiu conforme o pedido de Moisés. As moscas deixaram o faraó, os seus oficiais, o seu povo, não restou uma só mosca. Também dessa vez o faraó endureceu o coração e não deixou o povo sair. Você tá vendo, né? É tipo Labão, cada vez que ia acertar o salário mudava de novo. A quinta praga. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo sair para prestar-me culto. Se você ainda se recusar a deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó, que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. O Senhor, porém, fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Você está percebendo aqui? A cruz é salvação para os que creem. Tem distinção. Pastor, nós estamos num tempo que parece que cada vez vai piorar a crise. Assim estava no Egito. Mas o que Moisés disse? O Senhor, porém, fará distinção entre egípcio e hebreu, entre o ímpio e você. O mundo está em crise, pastor, mas Deus sabe fazer distinção entre aqueles que estão debaixo da aliança. Você não é do time dos egípcios, você é do time dos hebreus. Portanto, para egípcio tem água tornando em sangue. Para egípcio tem praga de piolho, praga de mosca, tem rã, tem cheio de podridão, enxofre no mundo, relação conturbada, um caos. Tem caos na casa dos egípcios, mas na casa dos hebreus tem paz e alegria. Tem esperança de libertação e redenção.
Essa é a promessa sobre sua vida. Então você precisa saber que Deus faz distinção entre você e o ímpio. O mundo está sinalizando crise. Até o Pix vai ser taxado. O pastor está piorando. Mas Deus sabe fazer distinção. Você está debaixo da aliança do povo de Deus, da aliança de Cristo. Nenhum animal dos israelitas morrerá. Você consegue perceber e receber essa palavra profética? Nenhum animal, os seus bens, aquilo que Deus deu para você, não vai perecer. O Senhor estabeleceu um prazo dizendo: amanhã o Senhor fará o que prometeu nessa terra. No dia seguinte, o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. Aleluia. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, o seu coração tornou-se insensível e ele não deixou o povo ir. A sexta praga: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha e Moisés o lançará para o alto diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito e feridas purulentas surgirão nos seres humanos e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram a cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés as lançou para o alto e feridas purulentas surgiram nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés. Como que está na versão de vocês aí? Oi? Tumores, né? Feridas. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. O Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo, apresente-se ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para prestar-me culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus oficiais, contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão ferindo você e o seu povo com uma praga que os teria eliminado da terra. Eu, porém, o mantive em pé, exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em destratar de forma insolente o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os oficiais do faraó que temiam a palavra do Senhor apressaram-se e recolheram aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Os que, porém, não se importaram com a palavra do Senhor deixaram seus escravos e seus rebanhos no campo. Os que, porém, não se importaram com a palavra do Senhor deixaram seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais, sobre toda a vegetação dos campos do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Então o Senhor fez chover granizo sobre toda a terra do Egito. Caiu granizo, os raios lampejavam sem parar. Nunca houve uma tempestade de granizo tão intensa como aquela em todo o Egito, desde que este se tornaram uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, destruindo toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo estamos errados. Orem ao Senhor, os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir e não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibais que a terra pertence ao Senhor. Eu bem sei, no entanto, que tu e os teus oficiais ainda não temem ao Senhor, o seu Deus, ao Senhor Deus. Ora, o linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Contudo, o trigo e o centeio nada sofrem, pois só amadurecem mais tarde. Então Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e granizo cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente.
E tanto ele quanto os seus oficiais endureceram o coração. O coração do faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei insensível o coração dele e os seus oficiais, a fim de realizar esses meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios, e como realizei os sinais milagrosos entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir e prestar-me culto. Se você se recusar a deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão as superfícies da terra até não se poderem enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus oficiais e de todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Lembra que o ano passado, não sei se alguém lembra aqui, que o ano passado teve uma temporada ali, que tinha uma tempestade de gafanhoto que estava para entrar aqui no Rio Grande do Sul, que vinha da Argentina. Vocês lembram disso? E estava um temor muito grande aqui no Rio Grande do Sul por conta das lavouras. Aí que eles vão sentando e vão comendo tudo, né? E foi justamente isso que aconteceu no Egito, né? A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os oficiais do faraó lhe disseram: até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Ainda não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Digam-me antes quem irá. Moisés respondeu: iremos com os jovens, os velhos, nossos filhos, nossas filhas, nossas ovelhas, nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. O faraó lhes disse: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e as crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir para prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. Tá vendo? Só os homens. Deixa as mulheres e as crianças, né? Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a sua vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento leste durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e pousaram em grande número sobre todo o território egípcio. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a superfície da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Em toda a terra do Egito não restou nada verde nas árvores nem nas plantas do campo. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e lhes disse: pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoe mais uma vez o meu pecado e ore ao Senhor, o seu Deus, para que ele leve essa praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. O Senhor mudou o vento para um vento ocidental, muito forte, e este levou embora os gafanhotos e lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e ele não deixou os israelitas saírem. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e as trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Durante 3 dias os egípcios não podiam ver uns aos outros, nem sair do lugar onde estavam. Houve noite, irmãos, houve noite na terra durante 3 dias. Trevas. 3 dias. Não podiam ver uns aos outros, nem sair do lugar onde estavam. Contudo, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Sabe, o mundo está em treva, não tem revelação. Mas na minha casa, na sua casa, na nossa vida, a gente tem lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que é a palavra do Senhor. O mundo está em treva porque não tem palavra. A palavra é lâmpada para os nossos pés
luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a tua palavra. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor, deixe somente as ovelhas e bois. Mulheres e crianças podem ir. Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nem uma unha será deixada. Escute isso. Você precisa. Tem coisa na nossa vida que a gente precisa falar para Faraó. Não vai ficar nenhuma unha. Não vai se perder nenhum filho meu. Eu não aceito que ninguém se perca. Vai ficar 2 filhos, vai ficar uma vaca. Não, nenhuma unha ficará no Egito. Nenhum parente ficará escravizado no Egito. Eu me aproprio da minha palavra. Nós seremos libertos da escravidão de Faraó. Se aproprie disso. Nenhuma unha. Você declara aí na sua casa. Eu não sei qual é o seu contexto que Faraó tenta escravizar você. Eu não sei quem ainda está sendo escravizado. Mas você precisa se apropriar disso e declarar: não vai ficar nenhuma unha. Fala aí em alto e bom tom, em boa voz aí. Não vai ficar nenhuma unha no Egito. Ninguém. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhuma unha será deixada. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor nosso Deus, e enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais ofereceremos ao Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e ele não quis deixá-los ir. Faraó disse a Moisés: saiam da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim, porque no dia em que vir a minha face, você morrerá. Moisés respondeu: será como disseste, nunca mais verei a tua face. Amém? É até aqui, né? Hoje é até aqui, amanhã a 10ª praga, e aí o êxodo, né? A saída e a Páscoa, tem tanta coisa que vai acontecer agora, começa a embalar essa parte aqui, né? Pastor, mas que praguedo, que coisa, que Faraó, é assim, é a nossa saída do mundo. Fica lá e o Faraó é insistente, ele resiste. Meu Deus, escute isso com ouvidos de ouvir. Você foi salvo, sobre você tem uma promessa. Você foi salvo talvez alguns anos atrás, mas tem áreas da sua vida, tem coisas que parece que Faraó escraviza você ainda. Parece que tem áreas que não romperam ainda. E você precisa continuar, assim como Moisés, perseverando e crendo e declarando, se apropriando disso. Em todas as áreas serei bem-aventurado. Aí às vezes você fica bem espiritualmente, mas financeiramente você está numa pendenga. Você viu? O Faraó disse assim, ok. No começo ele diz, não, ninguém vai converter. Ninguém vai sair. Depois diz, tá, eu vou deixar sair os homens então. Aí você vai dizendo, você se converte, mas teus filhos não. Aí tua esposa não. Aí você continua crendo. Não, Deus disse. Ele vai nos levar de volta para a terra prometida. Eu não aceito escravidão na minha vida. O Senhor falou. E aí Faraó começa a resistir. Ele resiste, impede, é uma luta, mais um problema, é mais uma briga, é mais uma confusão. São lutas, são resistências de Faraó. Mentira, sabe o que vai acontecer e não acontece. Isso é um teste de fé, Moisés. Isso é o seu teste de fé. Continue crendo, perseverando. Aí depois o Faraó libera mais um pouco. Ele diz, não, ok, você vai sua esposa, ou vai os homens e deixa mulheres e crianças. Depois ele disse, ok, então vão com as mulheres e crianças, mas deixa o gado, deixa as posses. Aí é dizendo o seguinte, ok, não tem mais como resistir. Vocês foram salvos, vocês agora são de Deus, mas eu vou escravizar vocês financeiramente ainda. As posses de vocês serão minhas. Aí Moisés disse, não, a promessa de Deus é completa. É tu que nos dará ofertas para nós oferecermos ao Senhor. As condições que Deus nos dará vai ser retirada do mundo. Faraó vai devolver nas nossas mãos aquilo que foi roubado das nossas gerações. Nossos pais foram roubados, irmãos. Nós somos povo de Deus na terra.
Nossas gerações antepassadas foram roubados, Satanás nos roubou. Agora existe uma promessa: nós fomos salvos através de Cristo, sendo tirados do mundo. Você acha que é só a sua vida que Deus vai restituir? Deus prometeu que na nossa geração haverá restituição daquilo que foi roubado por 400 anos. Nossos pais, seu avô foi roubado, seu bisavô foi roubado, Satanás entrou na sua história há anos, gerações, décadas atrás, mas chegou o tempo, aleluia, que Deus definiu restaurar, restituir e redimir a nossa casa de forma completa. Não vai ficar nenhuma unha, é unção completa, a bênção completa, o favor completo, não vai ficar nenhuma unha, não vai ficar boi, vaca, jumento, riqueza, prata, ouro lá no Egito. Será entesourado nas nossas mãos. Creia nisso. Às vezes a gente diz amém, não, tem que aceitar, né? Estamos aqui bem com Deus, e uma luta, ok, essa tribulação vai produzir em nós, Paulo diz isso, a tribulação ela produz em nós perseverança, é verdade, é nossa perseverança. É para nós continuarmos crendo, não é para desistir. Continue crendo, mas se aproprie disso. Será a bênção completa. Fale isso, declare isso. É uma bênção completa. Em casa, é na relação, é nos negócios. Está claro aqui que sempre tem luta. Depois você vai ver que até eles sendo libertos, eles começam a caminhar, daí a luta entre eles daí. Antes era a briga com o faraó, agora é entre os irmãos. Brigando. Porque daí alguns caem na incredulidade. Então assim, luta vai ter sempre. Mas a questão é, não abra mão da sua promessa. Não abra mão da promessa de Deus. A restituição daquilo que foi roubado por 400 anos. Vocês acham que cada um saiu com uma vaquinha só que merecia? Você vai ver o contexto amanhã. Cada um, durante minha vida eu consegui 6 vacas. Não, quero saber quantas vacas foi roubada da tua história por 400 anos. Ah, foi muita vaca. A minha história toda foi 200. Se eu pegar meu bisavô, tataravô, foi 400 vacas. Então chegou o tempo. Você não vai sair com 6 vaquinhas, vai sair com 400. Chegou o tempo de Deus restituir tudo aquilo que foi roubado dos seus pais. Relação, tempo perdido. Lá no Egito você jogou vida fora. O mundo tragou. O faraó tragou seus dias. Você viveu, deu seus dias em troco de nada. Trabalhou no mundo, mas nunca conseguiu juntar nada. Você trabalhou muito no mundo por muito tempo e não conseguiu nada. Nada é seu, parece que tudo foi roubado. Você não conseguiu construir nada. Chegou 20 anos depois de trabalho, você não tem nada. Foi roubado. Nas relações do mundo foi roubado. Mas existe um tempo que Deus diz, esse é o tempo da restituição. Irmãos, nós temos, hoje o Senhor libera a palavra profética sobre nós. Esse é o ano da restituição, acredite nisso, creia nisso. É isso aqui que o povo no deserto, lá no Egito, vai experimentar agora. A riqueza será colocada nas suas mãos, a abundância nas suas mãos. O normal, talvez 400 anos de Egito, nosso normal é o nome sujo, é o nome negativado, é pendenga, é devendo. Acabou. Se aproprie também da mentalidade de Cristo, uma dependência, que se aproprie também de sabedoria, instrução, saber lidar com as coisas. Por isso que tinha um Moisés treinado no Egito, para saber lidar com riqueza, que aquele povo é tão escravo que nem se desse agora que eles teriam posse de gado, não sabia o que fazer. É aquela coisa, né, mentalidade, o cara ganhou 1 milhão na Mega Sena, ganhou 1 milhão na Mega Sena, 2 anos depois tá pobre. Porque a mentalidade é de pobre, a mentalidade é de escravo. Mas Deus resolveu mudar a mentalidade daquele povo. Um caminho de transformação. Assim como a minha e a sua mente está sendo transformada. E o Senhor colocará abundância de provisão nas nossas mãos. Para que prestemos culto ao Senhor. Amém. Amém, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela palavra revelada. Todos os dias. Uma palavra que se renova a cada manhã. Uma palavra que transborda e enche nosso coração de esperança e fé. A fé que é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas a certeza das coisas que esperamos. A fé, não no que vemos, porque o que vemos nos corrompe, mas o que não vemos nos transforma. A fé que nos leva a crer no impossível, que nos conduz
a uma terra prometida. Uma palavra em meio a um ambiente, a um caminho desértico, que não é belo. Nós vamos caminhar por onde não tem estrada. E nós vamos ver um rio de vida no lugar de morte. É isso que nós experimentaremos por meio da tua palavra. Abre os olhos do nosso entendimento para andarmos pela fé, para vermos o que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar. Celebramos a tua palavra que nos transforma. A tua palavra, essa autoridade que nos foi dada. Essa serpente, aquilo que poderia nos matar, que se transforma na autoridade da nossa vida. A palavra que poderia nos matar, nós tocaremos. E existe uma autoridade em nós que vai transformar a palavra de maldição em bênção na nossa vida. Vai se tornar autoridade agora para nós. Serpente em cajado. Maldição em bênção. Morte em vida. Fraqueza em força. Em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa tarde para você. Graça e paz. Maravilhoso estar com você aqui. Se aproprie da palavra de Deus. Declare ela. Declare ela. Ok? Declare ela aí na sua casa. Foi disponibilizado aí no grupo Wallpaper, né? Para você colocar na tela do seu celular. Declare todo dia. O Senhor fará coisa nova. Está saindo revelação. Está saindo a luz. Amém? Graça e paz. Uma boa tarde para você. Nos encontramos amanhã, aqui, ao meio-dia.